Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Rio de Janeiro, olha só. Ah, hã? Hum? Camisinha de praia, tranquilo, né? Hoje estamos aí nessa semana muito importante, né? Uma semana onde as pessoas celebram a consciência. A consciência, né? Temos que ter consciência, porque temos vários tipos de consciência. Uma delas é aquela consciência que a maioria do planeta tem, que é a consciência 3D, ou uma consciência de mundo de regeneração, de provas e mundos de provas e expiações. Olha só. Está tão distante que até me confundo, pessoal. Negócio de 3D e mundo de expressões e provas. Por quê? Porque o meu pessoal já está na 5D, né? Certo? Já estamos numa outra consciência e queremos que vocês venham para cá, para o mundo 5D, para o mundo da alta energia. E a nossa live é sobre o mundo de alta energia, certo? Então, meus amigos, o importante é a gente estar sabendo o que acontece. A alta energia abre os nossos olhos, né? Abre os nossos olhos, retira essa venda, né? Que a gente não consegue ver. Então, a gente pode começa a botar cores na consciência, a gente começa a colocar parâmetros que a consciência não tem, né? Sim, a consciência tem parâmetros, mas é um parâmetro de terceira dimensão, quarta dimensão e quinta dimensão. Isto na nosso trabalho atual, né? Só que na minha parte, tá? Eu já coloco as consciências de outro jeito, que é a consciência 5 fragmentada. Né? 5, por quê? Porque remete ao número 5, mudança, remete ao quinto dia da criação, né? Que são os animais, né? Os peixes, primeiro, aquáticos, né? E depois os peixes, os pássaros, os seres alados, né? Certo? O quinto dia da criação é isso. E realmente, se você pensar bem, né, o problema é sério nessa coisa. Porque mudança e seres que não conseguem pensar, mais ligados ao instinto, né? Instinto do que propriamente a uma coisa maior, sim, essa consciência sim, fragmentada, ela também é conhecida como consciência de terceira dimensão. Porque realmente, até há pouco tempo atrás, e eu digo isso, esse pouco tempo é meses, tá? Meses, certo? Era assim. Mas hoje, né, eu estive lá no Amargo, nesse fim de semana, né, sábado e domingo. Sábado a gente fez uma palestra para o pessoal, né? Certo? O pessoal, os trabalhadores e frequentadores do Amar, Minas Gerais, Ervália,
né? O pessoal que está trabalhando na alta energia, assim como o pessoal de Bento Gonçalves, né? Do Ramar. Então, já temos 3 instituições no Brasil inteiro que estão trabalhando na alta energia. E com as consciências, né? Então, tanto o Ramar como o Instituto Ramar tem pessoas que já estão na 5ª dimensão. Sério. E a 5ª dimensão, como eu falei lá, não é feito pela moral. E por isso que Chico falou o seguinte: depois de 2000, do ano 2000, ninguém que esteja em condições, ou seja, que não tenha condições de ficar no planeta, não vai nascer. E a gente pensando que era moral, ou seja, poxa vida, se Chico fala a verdade, né, que a partir do ano 2000 não teria gente encarnando que não tivesse condições de ficar no planeta e fosse moral, certo? Ó, você não teria, né, pivete, jovens do tráfico, porque crianças nessa história, porque nós estamos em 2025, né? Todo mundo que tem abaixo de 25 anos não poderia estar traficando, não poderia estar assaltando, não poderia fazer um monte de coisa. Porque se o corte fosse moral, Chico, tá? Grande Chico, estaria mentindo. Teria mentido fragorosamente. Então, quem nasceu a partir do ano 2000 para cá, se tem condições de ficar no planeta, e se fosse moral, não teria mais problemas nas escolas. Imagina, né? As crianças, os jovens, até 25 anos, né, seriam pessoas maravilhosas, estudantes, né, respeitadores, né, certo? E não são. A maioria não é. Né? Certo? Não é. Então, o problema não é moral. Não é. Porque se fosse, e Chico tivesse falado corretamente, e ele falou, né, é que esse pessoal tem condições de ficar no planeta. Mas, se as coisas moralmente não melhoraram, certo? É porque não é moral. Nós achamos que é moral. Talvez o próprio Chico tenha achado que é moral, mas não é. É energético, né? É a energia. Então, todos aqueles que foram adaptados ao planeta, a energias telúricas do planeta, que conseguem viver aqui, né? Ainda mais que o planeta, sim, está melhorando, ou seja, se refinando energeticamente, então, a gente fica numa sinuca de bico. Cara, não é moral. Então, o Chico pode estar certo. Porque se fosse moral, Chico está errado. Né? E os espíritos que falaram isso para ele, mentiram para ele. Descaradamente. Pensaram nisso? Pensaram nessa possibilidade? Né? E foi alardeado há muito tempo que todo mundo que nascesse depois do ano 2000 estaria, né, ficaria no planeta, teria condições de ficar no planeta,
teria condições, na nossa cabeça, morais, né? Moralidade, mas não é energética. Então, esse pessoal de consciência 5, que é uma consciência de energia muito mais baixa, muito menor, né? Fragmentada, por isso o pessoal fala de terceira dimensão, tem que primeiro juntar tudo, né? Esses fragmentos todos, ou personalidades múltiplas, se juntar todas, a qual eu levei 22 anos para fazer isso, ou seja, de 1998, quando eu comecei a fazer terapias de vidas passadas, depois apometria, com o J.S. Godinho, meu grande professor, né, que eu gosto muito, né, e consegui fechar todas as minhas personalidades múltiplas, depois de muitos anos e muito dinheiro, né? Sim, não é barato, certo? Não é barato. TVP não é barato. As consultas com o Godinho também não. Ah, não. Então, gastei muito dinheiro, gastei muito tempo para conseguir fechar as minhas, todas as minhas personalidades múltiplas, ou integrar todos os meus fragmentos ainda na baixa energia. É, é um negócio louco mesmo, tá? E eu pensava assim, bah, mas. E eu que ainda fiz muita coisa. Então, vocês podem ver aí no meu canal aí como eu cheguei na alta energia. E é uma playlist que tem aí, né? Tem aqui no canal. Então, tem ali toda a história. Vocês vão ver que a coisa começa lá na infância. Hum? Até que o Arcanjo Miguel diz assim: esse cara já conseguiu fechar tudo, ou seja, passou da terceira para a quarta dimensão na baixa energia, né? Em primeiro, e a médium que trabalhava comigo foi a segunda, né? E no final eu e ela começamos a nos tratar, TVP e captação psíquica, e conseguimos fechar os dois. Nós dois conseguimos fechar toda a nossas personalidades, as nossas doenças, na baixa energia. Então, fui eu e a médium que me ajudou nisso, na reta final. Foi bem difícil. Então, estava na quarta dimensão. E aí, nesse momento que eu fiquei na quarta dimensão, Arcanjo Miguel me deu as chaves da alta energia. Tá lá dizendo, né? Está lá colocado, certo? A alta energia na playlist. Beleza. Ó, distribuído. Eu dei para você, porque você tem um trabalho no consciência, no espaço luz da consciência, que te habilita a receber. Porque eu sei que você vai divulgar, né? E aí ele me ajudou a desenvolver as meditações que estão aí no canal, né? Certo? Na playlist, né, de despertar. Então, que é o caminho para a quinta dimensão. Hoje em dia, com o trabalho que estão feito no astral, né, e com o nosso trabalho, tanto no Amarro quanto no Ramar, né, Bento Gonçalves,
ou Ervália, ou lá em Soropol, a gente está fazendo um trabalho muito grande, e esse trabalho faz com que todas as personalidades múltiplas se integrem. Então, hoje em dia, por exemplo, eu estava começando a falar, no sábado eu encontrei 3 pessoas que não tinham feito nada e já estavam integradas. Ou seja, estavam naturalmente na quarta dimensão. Só teve um problema. Ele está na quarta dimensão, mas ele ainda não é da quarta dimensão. Por quê? Para você estar na quarta dimensão, realmente você também tem que ter energia da quarta dimensão. Então, ele estava, né, todas as fragmentos 5 integrados, estava uno, a consciência 5 estava una, mas sem energia. E isso faz o quê? Qual é a consequência disso? Nenhuma. Então, não tinha vantagem nenhuma ele estar na quarta dimensão com a energia de terceira dimensão. Ou seja, sem energia. É como você ter uma Ferrari, né, e não botou gasolina. É uma Ferrari de tanque vazio. É uma Ferrari? É. Anda? Não. Por quê? Não tem combustível. É. Está sem combustível. Exatamente. Podia andar, né? Fácil, rápido, pá, mas está ali paradona, igual a terceira dimensão, parada. Por quê? Não tem combustível. Não tem combustível. E por isso as meditações de alta energia são imprescindíveis. E a gente fez lá, trabalhamos eles, esses 3, né? E pronto, pum, né? Botamos combustível, ele já começou a melhorar bastante. E depois um deles me mandou um WhatsApp, né? Falando, pô, eu tô diferente, não sei o quê, pá. Pois é, você era da quarta dimensão, só não tinha combustível apropriado. É, e agora tem. E aí, todos eles estão fazendo as meditações. Limpeza de chakra, 1000%, 50 mil. Né? Já que eles já estão na quarta dimensão, eles podem subir 50 mil, 50 mil milhões, 50 bilhões, 500 trilhões, e, a partir daí, né, quebrar os contratos e por aí se vai. Né? Ter energia suficiente ou chegar à energia suficiente para entrar depois na quinta dimensão, que é um outro nível de consciência, né? O nível 6 de consciência. Como você integrou todas as níveis 5, né? A de 5, né? Te lembra da quinto dia da criação, do número 5 da numerologia? Agora você pega essas 5 e une ao 6, reintegra na 6. Quando você reintegra na 6, né, o que vai acontecer? Você vai passar para a quinta dimensão. E aí, você vai reintegrar a 5. Né? A 6 você precisa ter muito mais energia do que passar para a quarta dimensão. E aí você vai 6. Por que 6? Sexto dia da criação. Sexto dia da criação. Que Deus criou o homem, surgindo sua imagem e semelhança. Numerologia do 6, amor, né? Fraternidade, 6. Então, é isso. Isso é importante. Né? E aí você consegue chegar lá. Ele vai conseguir chegar lá. Pelas próprias pernas.
porque ele já começou a fazer todos ali, né, começaram a fazer as meditações. E já que ele já se integrou, a de 50 mil pode ser breve, porque a meditação de 50 mil é que gera a energia correta para que esses fragmentos se reúnam, de graça. Tá? É grátis. Aquilo que eu levei 22 anos, vocês podem fazer em 60 dias, até menos. E aí, o dinheiro todo que eu gastei para conseguir isso vai ser de graça. De graça. Incrível, né? É de graça. Ah, mas droga, você está dando isso de graça? É, não sou eu. É o Arcanjo Miguel. Depois que eu conseguir, ele desentoma. Agora você já tem, agora você toma. Pode distribuir. É, é isso aí. É isso aí. Né? E aí, agora, dia 20 é dia da consciência. Eu chamo de dia da consciência, porque a consciência não tem corpo. A consciência tem patamares. Temos a consciência de terceira dimensão, temos a consciência de quarta dimensão e temos a consciência de quinta dimensão e a consciência de sexta dimensão. Porque algumas pessoas que eu conheço já têm a consciência de sexta dimensão. Encarnado, doutor? Encarnado. Eu conheço pelo menos 3 pessoas assim. Mas só que, por mais que ela seja uma consciência de sexta dimensão, o planeta não está preparado para ela, então ela vive como uma pessoa de quinta dimensão. Não consegue jogar isso para fora. E quem está na quinta dimensão também está no início. É quinta dimensão, ponto zero, é inicial. Né? E lá para frente, quando o planeta todo se tornar de quinta dimensão, aí vai começar a quinta dimensão, ponto 1, ponto 2, ponto 3, aí vai subindo. Até a ponto 9, e aí quando chegar na ponto 9, 6, naturalmente. Né? Então, é bem interessante. E eu gostaria de falar nisso porque tem umas coisas importantes, tá? Esse dia da consciência. Porque, cara, eu vou te dizer, tá? Todos nós já fomos de tudo. Ou seja, todos nós já fomos homens, todos nós já fomos mulheres, todos nós já vivemos no continente africano, todos nós já vivemos no continente asiático, no continente europeu, no continente americano, na Oceania, em Atlantis, né? Certo? Na Lemúria. Todos nós já habitamos em qualquer tipo de corpo humano. Então, todos nós já frequentamos todas as religiões, todas, inclusive as que estão mortas, né? Certo? Todos nós já tivemos Baal, né? Todos nós já tivemos de tudo. Nós estamos aqui, pelo menos eu, estou aqui há 50 mil anos. Tem gente que já está aqui há 1 milhão de anos. Né? Tem gente aqui que tem
muito mais do que 1 milhão de anos, né? Que encarnou nos australopitecos, tá? Então, nós temos gente de 4 milhões de anos que os primeiros hominídeos encarnamos lá. Esses caras encarnaram lá. O pessoal que veio de Capela está aqui há 50 mil anos, 100 mil anos. Isso é pouco. Tem gente que está há mais de 1 milhão de anos aqui, há 4 milhões de anos. Certo? O planeta já teve várias transições. Né? O pessoal já saiu, já entrou, já fez, né, já trocou. Isso aqui é um lugar de passagem. Ninguém é daqui, mas muita gente vai ficar aqui. Já foi escolhido por Deus qual a raça estelar e vai ficar aqui. Né? Todo, todo mundo conhece os reptilianos, né? Os Grey, né? Os hominídeos, os humanoides, aí tem suas classes e tal. Né? Todos conhecem esses arcontes, os sátiros, os centauros, tem os símios. Então, tem um monte de raças estelares aqui no planeta, que infelizmente não se adaptaram energeticamente a esse planeta. Nem algumas raças humanoides é que conseguiram se adaptar ao planeta. E essas raças humanoides que conseguiram se adaptar ao planeta ficarão. O resto sai todo mundo embora. Vai todo mundo embora. É verdade. E eu vou escrever esse livro ainda. Vai ser o quarto livro que eu vou escrever. Né? Ainda não, nem comecei ainda, mas eu estou falando dele, que é Raças Estelares. Que no podcast que a gente gravou domingo de manhã, lá no Amarna, né, a gente vai falar as raças galácticas ou estelares. Não sei ainda qual é que vai ser o nome do, do livro. É. Gostei das raças estelares ou raças galácticas. É, falar um pouco delas, falar um pouco como chegaram no planeta, como Deus, né, fez uma concorrência pública, e fez o equivalente à concorrência pública de vai, né, quem vai ficar com o planeta, quem melhor se adaptar a ele. Né? Então, aqui é um problema energético, né? Não é um problema evolucional, é um problema energético. O problema evolucional é quem se adaptou melhor e quem consegue se manifestar aqui melhor. Né? Então, meu amigo, a evolução não é moral. A evolução é como, né? Simples e ignorante. Simples e ignorante, mas somos criados por Deus. E esse simples e ignorante quer dizer o seguinte: ele não sabe, ou seja, nós não sabemos, os espíritos não sabem a priori, como se manifestar na matéria. Vai ter que aprender, vai ter que evoluir nisso. Não é moralmente, é energeticamente. Como eu manifestar toda a minha glória,
toda a minha divindade. Porque divindade, cara, no sexto dia da criação, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E fazemos eles homem e mulher. Sim, porque quando Deus criou o espírito, esse espírito é fora da matéria, certo? Se eu estou fora da matéria, eu sou único, eu sou como Deus, certo? Agora, eu vou e entro na matéria. Aí, quando eu entro na matéria, sim, fora da matéria, eu sou equivalente ou igual a Deus. Sim, Deus é a matéria? Não. Nós também não somos. E aí é o seguinte, façamos o nosso imagem, né? Nossa imagem. Por que a nossa imagem? É de Deus e dos Espíritos. Essa nossa imagem é Deus e Espírito e dos Espíritos. É por isso que está no plural. Nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus e dos Espíritos. E aí ele criou homem e mulher. Por quê? Porque na matéria tudo é dual, tudo é dualidade. E eu gosto de explicar isso mais no taoísmo. O taoísmo tem o um, o dois, que é yin e yang. Né? Yin e yang. São as duas polaridades. Né? É a dualidade. Né? Então, o yin e yang, né? O taoísmo trabalha melhor com essa dualidade. Certo? Então, ele criou homem e mulher. Né? Certo? Yin e yang. Yin e yang. E nós, ou seja, eu tenho a, a minha parte, minha contraparte feminina. Né? Por isso que eu chamo. A minha contraparte feminina é meu sagrado feminino. E eu sou a contraparte masculina da parte feminina do meu próprio espírito. Ou seja, eu sou o sagrado masculino dela, daquela parte. Né? E é assim. Né? E é assim. Então, realmente eu tenho minha alma gêmea. Alma gêmea por quê? Segundo Kardec, está encarnada. Às vezes, não está encarnada. Essa alma pode estar, ser o meu espírito gêmeo, né? Que eu estou encarnado e ela está desencarnada aqui. E às vezes ela está encarnada e está desencarnada. E às vezes nós dois estamos desencarnados e às vezes nós dois estamos desencarnados. Né? E é por isso que alguns casais são feitos um para o outro, né? Se conectam tão bem e trabalham tão bem, porque é o mesmo espírito. Né? Sua parte masculina com a sua parte feminina, o yin e o yang estão juntos. E aí é coisa que só. Né? Mas se eu tiver uma parte, um sagrado masculino e um sagrado feminino e vice-versa, que não se, né, completam, ou seja, não é o mesmo espírito, vai dar, vai dar incompatibilidade. Claro, não é incompatibilidade. Mas se são duas partes do mesmo espírito, a compatibilidade total é outra história, né? Outra história. Bom, agora eu vou dizer o seguinte: vamos responder as perguntas que foram feitas na live passada. Aqui, ó, eu vou mostrar, tá? Certo? Ninguém fez nenhuma pergunta. Espero que façam nesta live. Os comentários desta live. Gostei dos agradecimentos, gostei das coisas, mas pergunta mesmo para me responder, para me ajudar nessa live, não foram feitas. Então, voltando.
Isso, quando a gente entrou na matéria, dividimos, o nosso espírito dividiu em dois: sagrado masculino e sagrado feminino. E foram descendo até chegar nesse plano aqui e habitar este corpo físico aqui, né? E, bem, então, essa história, né, a consciência, os fragmentos de consciência 6, eles, infelizmente, né, enlouqueceram, lógico, né? As forças telúricas desse planeta são tão grandes que começam as pessoas a enlouquecer, né? Essas consciências 5 enlouqueceram, se fragmentaram, e o processo de enlouquecimento, de fragmento por fragmento, foi grande, né? E aí começaram o sagrado masculino, olha só, o sagrado masculino e o sagrado feminino. Qual o corpo que tem? Ah, tem um corpo feminino. Dane-se, vou. Né? Então, tanto o sagrado masculino começou a encarnar num corpo masculino e num corpo feminino, e o sagrado feminino num corpo masculino e num corpo feminino. Dane-se. E aí deu o que deu. Ah, a guerra, né? O homem contra a mulher. Mas aqui embaixo, a pessoa não sabe que naquele corpo de homem tem uma mulher. E naquele corpo de mulher tem um homem. Né? E o pessoal, agora, com a subida da energia do planeta, sabe, eu estou no corpo errado. E ele está certo. Porque ele veio, né, é um sagrado masculino que veio num corpo feminino. Ou um sagrado feminino que veio no corpo masculino. E isso não dá mais certo, por causa da energia do planeta, está subindo, e o quê? O sagrado feminino quer ser o quê? Feminino, lógico, porque eu sou a parte feminina, eu quero me manifestar. Você lembra que a gente está melhorando o quê? Evoluindo o quê? A nossa possibilidade de manifestação? É claro, se eu sou um sagrado feminino e estou num corpo masculino, como é que eu vou me manifestar toda a minha divindade em corpo trocado? Não vou, né? Claro que não vou. E se eu sou um sagrado masculino num corpo feminino, eu vou manifestar todo o meu potencial de sagrado masculino num corpo feminino? Lógico que não. Claro. Então, isso, né? Na consciência 6, quem nascer na consciência 6 não pode, né? E ele não vai aceitar estar num corpo diferente da sua natureza. Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer, que é manifestar a sua divindade na plenitude. Porque ele está no corpo errado. É a mesma coisa um piloto de Fórmula 1, né, tentar fazer um rally ou um motor. Porque o carro não é um carro de Fórmula 1. Ele é um piloto de Fórmula 1, mas está com um carro de rally. Vai andar bem? Vai. Mas vai tirar o máximo de performance? De jeito nenhum. Que entrar nas curvas é diferente. Fazer não sei o que é diferente. É tudo diferente. Né? Não dá. Me botar um carro de rally na mão de um piloto de Fórmula 1 é desperdício. E botar um piloto de rally num Fórmula 1 também é um desperdício. Eles não vão tirar o máximo do carro. Né? E é o que está acontecendo. E é por isso que esse planeta está uma bagunça. Né? E é por isso que o pessoal diz: olha, eu
estou no corpo errado. E ele está no corpo errado. Ele está falando a verdade. Né? Certo? É verdade. Então, e aí a gente vê os homens reclamando das mulheres e as mulheres reclamando dos homens. Mas é só o corpo. E você está tirando o corpo pelo espírito. E aí pode ser que você esteja reclamando de um sagrado feminino num corpo masculino ou de um sagrado masculino num corpo feminino. Como você não sabia disso, e a gente não sabe, o que acontece? Guerra do sexo. Então, pode ter muito machão aí que é sagrado feminino, e pode ter muita feminista sendo sagrado masculino. Por quê? Porque a gente só vê o quê? O corpo. A gente não vê a essência. E aí a briga tá aí. Ah, porque não sei o quê, bababá, bababá. Meu amigo, porque o homem é isso, que a mulher. Não. Eu não sei se aquilo lá realmente é 100% mulher, e eu não sei se aquilo lá é 100% homem. E aí? Né? E não se esqueça que está todo mundo doido, enlouquecido. Enlouquecido pelas forças telúricas do planeta. Né? Como eu sempre digo, a doutrina espírita diz, né? Ah, e o planeta Terra? O planeta Terra é um educandário dos espíritos caídos que vêm para se erguer pela educação. O planeta Terra é um hospital para que os espíritos se curem. É? Educandário, hospital. E, no entanto, o planeta Terra é uma prisão para aqueles espíritos recalcitrantes que estão aqui para serem reeducados e tratados. Né, não? Então, qual é a instituição? Que é, ao mesmo tempo, educação, hospital e prisão. Conhece? Hoje em dia tá meio fora de moda. Esse cara não gosta, né? Cara, aqui no Rio de Janeiro tem o Pinel. Lá em Porto Alegre tem o São Pedro. Sabe quem eram isso? Pois é, hospícios. Ou seja, a descrição que os espíritos dão da Terra, com todo esse glamour, eles só estão descrevendo uma coisa: hospício. Se você pensar bem, é a descrição romantizada de um hospício. Ou seja, aqui nesse planeta está todo mundo louco. Simples. É o que eu falo. E se você olhar em volta, né, se você queria um hospício, pois é um hospício. E os espíritos disseram isso de uma maneira romântica, bonita, mas é um hospício. É um hospício tão grande, cara, que é o seguinte: olha só, guerra árabe e judeu. Os dois estão, os dois povos são primos, né? Primos. Os dois vieram de Abraão, são primos. Olha, maluquice. Ora, você nasce como
Judeu tem problema com o árabe. O árabe, ora, você nasce árabe e tem problema com os judeus. E isso há gerações. Olha a loucura. Pô, nós somos dois povos primos. O, né, o espírito nasce ora num, ora no outro. Né? Quando ele, quando ele nasce num, ele briga com o outro. Quando ele nasce no outro, briga com um. Mas os dois, o espírito é o mesmo, está nos dois lados. E por que isso está brigando de um lado e do outro? Porque é loucura. Porque a gente vive num hospício. Né? É a mesma coisa, eu acho. Cara, essa palestra eu dei em 2012. 2012. Sobre, né, eu falei sobre a Índia. A Índia é um negócio, né, é muito doido. Lá existe várias castas ou classes. Né? Então, uma das classes maiores é Brahma. E a das menores são párias. Né? Maralé, né? Ralé, pé de chinelo. Né? Pária. Você é um pária da sociedade. E você não vale nada. Nada. Você é um nada. Né? E o Brahma. Você é um Brahma. Né? E aí, onde tem mais pessoas? Nos párias ou nos Brahmas? Lógico, os párias, lógico. Qualquer pirâmide social que está em cima é pequenininho e em cima a base é grande. Então, qual é a possibilidade ou a probabilidade de você nascer um pária ou um Brahma? Bom, de você nascer um. A diferença é de 10 para 1 ou 100 para 1. Ou seja, você certamente virá como pária. E aí você veio com Brahma. Ah, legal. Eu estou aqui, sou Brahma. Hã? E o que eu faço? Nada. Vou lá, me divirto, cuido daquelas coisas de Brahmas e tal. Faço o que pelo pária? Zero, nada. Ó, 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 nada, nada. Não faço nada por ele. Mas o Brahma sabe, conhece a reencarnação. E para eles lá é muito pior, porque eles podem reencarnar numa formiga, né? Um pássaro, tal, né? Mas também, certamente, na próxima encarnação, serão o quê? Pária. E aí eu, como Brahma, tenho todas as possibilidades de melhorar a vida do pária, que, na verdade, sou eu na próxima vida. Ou eu quando na última vida. Né? Eu era pária, eu sou Brahma, vou voltar a ser pária. Por muitas vidas. Né? E aí, em vez de eu resolver, como Brahma, ajudar e melhorar a vida do pária, porque eu não estou melhorando a vida do pária, eu estou melhorando a minha vida como pária. E eu sei disso. Só que eu deixo eu aproveitar a minha vida de Brahma e depois vou me ferrar da vida de pária mesmo. Então, deixa eu aproveitar essa parte. Né? Pelo menos a sei lá, 50 anos, 60 anos que eu estou como Brahma, depois eu vou ficar uns 200 anos como pária. Tá bom. Porque pária também não vive muito. Né? Brahma vive mais. Então eu vou ter 4, 5, 6, ou 10, ou 100 vidas como pária.
para uma vida como Brahma. E se eu não faço nada, tá bom. Mesma coisa. Ah, eu sou mulher. Vou atazanar a vida dos homens. Porque eles aí na próxima vida você ganha homem. E tudo aquilo que você fez para prejudicar o homem, você está fazendo para você prejudicar quem? Você, quando for homem. E a mesma coisa o homem, que faz tudo para prejudicar a mulher. Ele vai vir mulher. E aí ele vai colher tudo, as porcarias que ele fez para piorar a vida da mulher. É a mesma coisa. Né? E a mesma coisa com as raças. Né? Então, o dia da consciência deveria ter isso na consciência. Olha, na próxima encarnação, eu posso vir exatamente com aquilo contra que eu estou lutando, que eu estou destruindo, que está me destruindo. E depois eu vou colher o que eu plantei. Sim, porque você vai nascer exatamente naquele sexo, naquele local ao qual você estava prejudicando. Por quê? Porque é hora de você colher os frutos que você plantou. Hum? Certo? Mas por uma consciência de terceira dimensão, isso nem está em questão. Porque eles não têm a capacidade mental, consciencial, de pensar nisso que eu estou falando agora. E os exemplos estão aí, né? Certo? Em vez de o pessoal se unir para que depois, quando vier, né, na próxima vida, as coisas estão melhores para todo mundo, o que eles fazem? Tudo para que tudo fique pior para todo mundo. Tem avanço? Tem, mas tem imensos retrocessos. E alguns avanços poderiam ser extremamente mais benéficos, né? Certo? Por isso que o pessoal diz assim, 2 passos para frente, 1 para trás. E às vezes dá 1 para frente e 2 para trás, dependendo da área. Né? Então, é uma questão de consciência. Né? E por isso que o meu espaço antes era luz da consciência, ou seja, iluminar a consciência, né? Dar luz à consciência, né? Certo? Para a consciência de luz. Então, na terceira dimensão, era luz da consciência. Ou seja, eu tenho que iluminar ela, dar luz a ela. Isso era na baixa energia. Certo? É interessante. Esse nome era interessante. Né? E, e o pessoal ficou na baixa energia, que ficou para trás. Realmente, eles ainda precisam de luz na consciência. Né? Dar luz à consciência. Luz da consciência. Mas agora, na quinta dimensão, na alta energia, o espaço se tornou consciência de luz. Ou seja, a gente conseguiu ligar a luz dentro da consciência e iluminar. E a hora que você ilumina, né, como diz o Brian, você na baixa energia está vendo preto e branco, cara. Preto e branco. Tudo é preto e branco.
E você consegue ver a escala de luminância, 256 escala de cinza. Né? Tira as cores. Né? Tira as cores da tua TV. Antigamente, nós somos mais antigos, tinha TV preto e branco. Aí se o cara estava vestido de azul, vermelho, rosa, não sei o que. Se o cara era, se o cara era branco, moreno, né? A escala de cinza, ou você era, ou tinha branco, escala de cinza até o negro, preto, sei lá, conforme vocês queiram. Né? Era TV black white, branco e preto. É, era o sistema de TV que a gente tinha no Brasil, branco e preto. Tira as cores da tua televisão, você vai voltar. Então, aquele vermelho lindo, o azul, tal, é, isso aqui para vocês era só escala de cinza, cores cinza. E não tem, tá? Não tinha cor, tá? E Crayon falou, quando você vai para alta energia e para a dimensão, você começa a ver a cores. E aí você vai ver coisas que você não via antes. Porque você estava vendo em preto e branco e agora você está vendo a cores. E para isso precisa o quê? Energia. Muita energia. Tá? Certo? É igual. Você anda no milho e você gasta uma gasolina. Mas se você andar numa Ferrari, você gasta outra gasolina. Né? E é legal. Que os caras especialistas dizem, não, uma Ferrari você anda aí tranquilamente 80 por hora, gasta 10, 12 quilômetros por litro. Agora, se você acelerar, faz 1 litro, 3 quilômetros. É, certo? 1 litro, 3 quilômetros. Mas se você andar na boa, né? Modo econômico, né? 3 quilômetros por litro. Mas aí você vai a 80, 70. Agora, se eu querer subir e andar como foi feito para andar uma Ferrari, assim, 200, 300 km por hora, acabou, a gasolina vai embora. Então, é isso aí. Você não tem combustível. E aí vai ir se arrastando. Tem uma Ferrari e está andando a 50 km por hora porque não tem combustível. É isso. Isso é baixa energia. Alta energia, não. Né? Você pode andar a 50 por hora, mas se você precisar andar 300, não tem problema. Né? É isso. Essa é a diferença da baixa para a alta energia. É a diferença da terceira dimensão para a quinta dimensão. E é uma diferença energética. Né? Certo? Tá bom? Você não tem energia para pensar direito, sentir direito, ter saúde. Tudo isso, você não tem energia para isso. E também não tem energia para passar da terceira para a quarta dimensão, que são energias muito baixas. Agora, para passar para a quinta dimensão, só vou dar uma ideia para você. Tá? Escala de grandeza. Matemática. 10 elevado a 4. 10 elevado a 4, você chega na quarta dimensão. Sai da terceira para a quarta dimensão. Uma energia é equivalente a 10 elevado a 4. Agora, de você passar da quarta dimensão para a quinta dimensão,
Aí realmente é um salto quântico que você vai passar. Você vai precisar de 10 na 32. É, e a diferença de energia. De 10 elevado a 4, para chegar na quarta dimensão, para 10 elevado a 32, para você chegar na quinta dimensão. É. E Arcanjo Miguel me passou todas essas meditações para vocês chegarem lá na quinta dimensão. Basta querer. Mas primeiro tem que chegar na quarta dimensão. E está lá no canal. Deixa eu mostrar aqui a playlist. Essa aqui, ó. Espaço Consciência de Luz. Espaço Consciência de Luz. Despertar. ICL Despertar. Só o seguinte, você chega na quarta dimensão e você quebra os contratos e aí você está livre. Simples, tranquilo. Né? Ah, e a droga, por que só até a quarta dimensão? Pois é. Por enquanto, Arcanjo Miguel disse assim: planeta Terra, quarta dimensão. Depois vamos para a quinta. Esse planeta será de quarta dimensão, na baixa energia ou na alta energia. Você escolhe. Você pode até já estar na quarta dimensão e não ter a mínima ideia disso, porque não tem energia. Você pode estar andando numa Ferrari, mas não tem combustível para andar, para aproveitar a Ferrari. Fazer o quê, né? É isso aí. Né? Certo? Bem, era isso que eu tinha para dizer. Cuidado, Dia da Consciência é consciência, independente da cor, independente da raça, independente de qualquer coisa. Consciência, Dia da Consciência, todo mundo devia trabalhar nisso. Né? Consciência. Todas as consciências. Certo? Todos os patamares de todas as pessoas. Porque o espírito não tem sexo. E quando se diz que o espírito não tem sexo, é porque o espírito não tem órgão sexual. Mas sim tem sexo. É sagrado masculino e sagrado feminino. E é os dois únicos criados por Deus e o resto é bem, criado pelo homem. Porque se você está num corpo diferente daquele que você, da polaridade, quando você entrou na matéria, diferente, você está encrencado, mano. Você não vai conseguir manifestar toda a sua grandeza, não? Porque não está com o veículo correto. E isso não acontece mais. Não tem como acontecer. Tá? E a consciência, ela é soberana. Não tem raça, não tem divisão. O corpo tem, mas o espírito não.
Certo? O espírito é criado por Deus. Uno não tem polaridade nenhum, nem polaridade yang. Ele só passa a ter a polaridade yin e a polaridade yang por causa que entrou na matéria. E isso temos que ter em mente. Para que nós não sejamos enganados pelos nossos olhos. Né? Quem tem olhos de ver, veja. Quem não tem, não tem. Não vai ver. O que eu posso fazer? Né? E com essas palavras de quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem consciência, né, utilize do jeito certo. Né? E todos busquem a alta energia para que tenham cada vez mais consciência, possibilidades de aumentar cada vez a consciência. Porque quanto mais consciência, mais energia você precisa. E a alta energia é gerada por você mesmo. Então, você não precisa de um posto de gasolina ou de uma tomada. Você já tem um gerador dentro de você mesmo. Né? Tá tudo certo. Desbloqueie esse gerador e passe a gerar toda a energia necessária. Porque senão, meu amigo, você não vai ficar no planeta. Mas eu sou bom, dane-se. Mas eu não sei o quê, dane-se. Ah, mas aquele cara não sei o quê, dane-se. Se aquele cara não sei o quê tem condições energéticas de ficar, ficará. Se aquele cara é um santo e não tem condições energéticas de ficar, não vai ficar. O corte não é moral. O corte é energético. A separação não é moral. A separação é energética. Certo? Eu sempre quis saber qual era o corte. Ele disse, não, o parâmetro não é esse. Nem o parâmetro você sabe. Não? O parâmetro é energético, não é moral. Então, meu amigo. Ai, ai. Não se preocupe. Faça a sua parte energética, porque é a única que realmente importa nesse momento. Tá bom? Faça as meditações e nos encontramos na quinta dimensão. Muito obrigado.